Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e vamos começar uma lição aqui do nosso módulo, onde a gente vai ter uma introdução à tecnologia da informação. Vamos voltar no tempo para entender, né, como que a informação surgiu, a diferença de dado e informação e por que a tecnologia da informação cresceu tanto nos últimos anos e ganhou tanta importância e relevância nas nossas vidas. Então, vamos lá. Introdução e conceituação de TI. Então, sempre que a gente falar de TI, é tecnologia da informação. Eu não vou ficar falando o tempo todo, né? Tecnologia da informação, tecnologia. Nem tecnologia mesmo eu vou ficar falando o tempo todo. Eu vou sempre me referir a TI. Para a gente conseguir entender a tecnologia TI, a gente tem que dar uns passos atrás. Tá? Quando a gente estuda lá na quarta série ou terceira série, não lembro, a gente estuda pré-história, né? A gente entende o que divide a história da pré-história. Tá? É a invenção da escrita. Quando os homens das cavernas, né, começaram a registrar, né, a sua história, registrar o que acontecia, como é que eles faziam as coisas, né, se deu justamente essa virada de pré-história para história. A história ela só existe porque a gente registra ela. A história é o que já foi registrado. Então, a civilização ela começa a evoluir no momento, a evoluir nos modelos que a gente conhece, né, mais contemporâneos, no momento que ele começa a se registrar o conhecimento e ele não se perde mais de uma geração para outra. Ele deixa de ser apenas um conhecimento oral para ser um conhecimento registrado de maneira mais perpétua, né, através da escrita, dos registros escritos. A tecnologia da informação, né, a TI, nota que a tecnologia da informação, o core aqui é a informação. E quando a gente fala de informação, a gente precisa ter um entendimento do que é dado, do que é informação, porque isso tem bastante diferença. Por exemplo, aqui nesse slide, eu tenho uma letra P, né, entre aspas, e eu tenho um número 55. Dessa forma que está apresentado, eu tenho dois dados, mas eu não tenho informação nenhuma. Então eu tenho um dado que é uma letra P, eu tenho um dado que é um número 55. Mas eu não consigo dizer, eu posso fazer várias, posso ficar tentando imaginar, né, aqui o que significa esse P, o que significa esse 55. 55 pode ser a idade de alguém, pode ser o número de alguma coisa, o número de uma casa, pode ser o peso de alguém. Né? A letra P pode ser uma letra, pode ser a inicial de um nome, né? Pode ser uma classificação de alguma coisa. Isso são dados. Quando eu começo a expandir um pouco mais ali, por exemplo, a palavra, né, coloco, por exemplo, Pedro Vargas, né, eu tenho um pouco mais de letras ali, mas eu ainda não tenho uma informação. Eu continuo tendo um dado. Por quê? Pedro Vargas pode ser uma pessoa, pode ser uma rua, pode ser alguém que já faleceu, alguém que ainda vive. Pode dizer que é um nome, mas a gente não sabe ainda o nome do que é. A gente só passa a ter uma informação quando a gente tem contexto. Então, essa diferença, essa definição de dado e informação é importante na área da TI. Dado é quando eu tiro os caracteres, imagens, qualquer dado que seja, tá? Não precisa ser só textual, né? Qualquer dado que seja, sem contexto, isso é dado. Quando eu boto um contexto, eu tenho informação. Então, quando eu coloco ali que a rua é Pedro Vargas, eu estou dizendo uma informação que é o nome de uma rua. Quando eu agrego ainda essa informação, uma outra informação que é o número 55, esses dados todos juntos sobre o contexto de rua e número me permitem entender, né, que eu estou falando aqui de um endereço. Com o contexto eu consigo entender que é um endereço. Claro que eu posso ainda explodir mais esse contexto, né, e colocando uma outra informação que é cliente Luiz Duarte, eu consigo presumir agora, com todos esses dados e esses contextos, que esta informação provavelmente é o endereço de alguém. E, de fato, esse aqui era meu endereço há uns anos atrás. Então, o dado são aquelas palavras, aquelas letras, aquelas imagens, aqueles vídeos crus, sem contexto. Claro que alguns dados, só de bater o olho eu sei o que é, outros
né, eu preciso de mais ou menos contexto para identificar. Tá? Mas sempre é assim, dado é o cru, informação é o com contexto. Em cima dos dados, né, a gente faz, desde muito tempo atrás, né, computações. Computação é tu fazer cálculos, né? Computar é fazer cálculos em cima de dados. E desde lá do início, né, a gente fazia cálculos com os dedos da mão, com pedrinhas, depois se inventou o ábaco, né, que foi o tataravô da calculadora, então o pessoal usava aquelas pedrinhas ali do ábaco para fazer contas, e a gente foi evoluindo na forma de computar, de fazer cálculos. Tá? Todas as computações, elas partem de uma entrada, que é um input, de um processamento, né? Então eu entro com dados, processo estes dados e saio com um output, com uma saída. Todas as computações são assim. Então se eu pegar uma soma, eu vou entrar com os números que eu estou somando, vai ser o meu input, o processamento é o cálculo, a operação de soma, e na computação a gente chama esse processamento muitas vezes de algoritmos, né? Como que eu faço esse processamento? Um algoritmo é uma receita. Como é que eu faço uma soma? Como é que eu faço uma multiplicação? Existe uma receita para isso, certo? A gente aprende lá na primeira série, né? Às vezes antes. Essa receita, esse processamento, a gente chama muitas vezes de algoritmo dentro da TI. E o output é o resultado da soma. Né? No caso, nesse exemplo de soma aqui. Então, todas as computações têm essas três etapas. Né? O input, o processamento e o output. Esse output, obviamente, a gente dá um feedback para o usuário, né? A gente retorna, né, a informação para o usuário poder ver o resultado dessa computação. Tá? Então, tudo que vocês imaginarem na TI está no seu âmago, né, no seu menor pedaço, ilustrado nesse slide aqui. Curiosamente, os computadores não começaram, né, com a área de tecnologia. Ou melhor, as computadoras. Desde lá da década de 40, 50, computador era uma profissão. Tá? E ela era uma profissão comum, na verdade, em meio às mulheres. Né? Então, as computadoras, que eram as profissionais que faziam justamente essas computações, esses cálculos, faziam planilhas, tudo na mão. Então imagina que, vamos pegar um exemplo até para poder linkar com o conteúdo a seguir. Eu tenho que fazer uma série de cálculos durante a guerra, né? A gente está falando aí da década de 40, né, Segunda Guerra Mundial. Eu tenho que fazer uma série de cálculos durante a guerra para ver quantos dias, né, vai durar a munição do meu exército. Daí eu tenho que considerar diversos cenários. Se o exército estiver num ambiente hostil, se estiver defendendo, se estiver atacando. Então, esses diferentes cenários, dado uma série de inputs, né, que era a quantidade de munição, quantidade de homens, tiros por hora, enfim, e diferentes cenários, eu fazia tabelas de possíveis outputs, né, possíveis saídas, possíveis resultados para esta pergunta. Quanto tempo vai durar a minha munição? Então, esse tipo de cruzamento de dados com cenários e tendo saídas como resultado eram feitos por pessoas até o início da década de 40. E depois, durante um tempo também, né, até popularizar os computadores tecnológicos. Tá? Então, curiosamente, hoje a área de TI não é uma área, é uma área majoritariamente masculina, né, tem muito homem na área de TI. Inicialmente, né, a computação, ela iniciou com as mulheres. Isso é uma coisa curiosa que pouca gente sabe. Tá? Quando se decidiu não dá mais para a gente seguir com tudo isso manualmente, né, se começou a investir pesado em tecnologia para informatizar as computações, a gente entra aí na era da computação, que começou lá com Alan Turing, Kurt Gödel, Alonzo Church e outros pais e avós da computação. Tá? Informática nada mais é do que informação automática. Essa é a etimologia da palavra, informação automática. Porque a gente já tinha informação já, só que ela era manual.
e a gente queria ela de forma automática. Então, se começou a investir pesado em máquinas que pudessem automatizar a obtenção de informação. Então, a gente tem lá as primeiras calculadoras mecânicas, a gente tem depois o primeiro computador eletrônico, e por aí vai. E justamente tem um filme muito bom, que eu quero passar um clipezinho aqui para vocês, tá? É um filme realmente bom, que se chama O Jogo da Imitação. Ele é um filme que foi lançado alguns anos atrás. Ele conta uma parte da vida do Alan Turing. O Alan Turing ele é considerado o patrono da ciência da computação. Ele criou um dos primeiros computadores eletrônicos e ele criou o modelo computacional pelo qual os computadores funcionam até hoje. A teoria mais básica dos computadores ele criou, isso lá na década de 40. E que agora nós vamos ver um resumo desse filme bem bacana que eu preparei para você. Então vamos lá.